Futebol antigo versus futebol moderno. Qual é o melhor? Eu vou explicar aqui para vocês o porquê não existe essa comparação. Não dá para comparar uma coisa com a outra. O futebol antigo, ele é muito focado e centrado no craque. Aquele craque que fazia fila, aquele craque habilidoso, aquele craque espontâneo. Talvez tinha até um companheiro muito bom também ao seu lado, mas era muito mais focado no individualismo e na arte do futebol em geral. Na arte do futebol. Naquela coisa melancólica do futebol, sabe? O imaginário do povo hoje em dia é isso. O futebol moderno, ele é muito mais focado na coletividade. Nele tem muita técnica, muita tática, muita força, muita intensidade e pouco individualismo. Eu acho que o futebol mais moderno, ele peca nessa questão do individualismo, sabe? Também acho que o futebol antigo tinham grandes equipes coletivas, claro, mas eram exceções, não era regra. Exceção não é regra. O Brasil de 1962 era um super time. O Brasil de 1958 era um esquadrão. O Brasil de 70 nem se fala, de 82 não ganhou a Copa do Mundo, mas era uma seleção espantosa de boa, tá? Espantosa de boa. A Holanda de 74, o Brasil de 2002. Tirando a Itália nunca teve grandes times a não ser o de 2006. Eu acredito que o 2006 era um excelente time, mas nunca teve grandes equipes. Ganhou, mas ela ganhou daquele jeito italiano, Bom, o que eu acho sobre isso? O futebol antigo versus o futebol moderno. Eu acho que não existe comparação. São épocas, são períodos diferentes. Cada período tem a sua própria característica. O período antigo tinha essa característica muito mais focado em um craque, uma estrela para o time. Quem somos nós para falar que eram ruins, que só jogavam com pedreiros? Não eram, pessoal. São épocas diferentes. O futebol 50 anos atrás funcionava. Nos anos 60, nos anos 70. Funcionou muito bem. Nem você, nem eu pode chegar a alguém que viu o futebol de muito tempo atrás e pode falar que o Newton Santos era um bagre. Não era. Que o Pelé era um bagre. Ele não era um bagre. Que o Di Stefano era um bagre. Era ruim. O Puskas. Não eram. Eles eram excelentes jogadores e existiam excelentes jogadores. Só que eles eram excelentes para aquela época, para aquele determinado momento. Entende? Entende o que eu estou tentando falar? Eles eram excelentes para aquele determinado momento. Ponto. O futebol moderno é excelente, é excepcional. Óbvio que teve muitas melhorias. As coisas evoluem naturalmente. Em qualquer área, as coisas evoluem naturalmente. Hoje se tem regras que não existiam há 50 anos atrás. Hoje se tem esquemas táticos que não existiam há 50 anos atrás. E isso acontece em todas as esferas, não é só no futebol. Isso não existe só no futebol. A gente tem que aceitar a evolução. Mas não se deve viver de um machismo. Porque eu acho que o futebol antigo é pior, porque eu acho que o futebol antigo é melhor, porque eu acho que esse futebol de hoje é Nutella, porque eu acho que o futebol antigo é raiz. Não existe achismo. Na ciência exata não cabe achismo, é algo exato. E o que é exato? São duas épocas diferentes. São duas características diferentes. O futebol antigo, mais lento, de mais plasticidade, de mais habilidade, mais individualizado, ele funcionava muito bem. Funcionava. Era um grande espetáculo para aquela época. Assim como hoje temos grandes espetáculos. Daqui a 50, a 60 anos,
As pessoas também vão falar que o Cristiano Ronaldo, que o Messi, o Neymar, o Luís Soares ou qualquer grande craque dessa nova geração eram grandes bagres. Só jogavam com pedreiros, só jogavam com pintores. E a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Então por que as pessoas ficam replicando essas afirmações errôneas? Lembrando, afirmações errôneas. Não se deve afirmar isso. Porque o antigo não é pior. Ele é diferente. Diferente não significa ser pior. Não se cabe uma comparação de futebol atual com um futebol que foi jogado há 50, 60 anos atrás. Quem foi que inventou isso? Quem foi que disse que isso é comum? Não se cabe, não tem comparação. São épocas diferentes, são momentos diferentes, são estilos diferentes, são pensamentos diferentes. Você entendeu o que eu estou tentando falar? Porque não tem comparação. Não tem. Não dá para você dizer que grandes jogadores que ficaram para a história eram bagres. Não dá para você dizer que o Beckenbauer era um bagre, que o Cruyff era um bagre, porque eles não eram bagres. Eles apenas jogavam no estilo que o seu período permitia. Hoje os jogadores jogam no estilo que o período atual permite, tá bom? Não se esqueçam, o futebol antigo, ele não é ruim. Ele é apenas diferente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aí a sua opinião também. Eu vou responder todo mundo que tiver uma opinião diferente da minha. Não tem problema. Aqui todo mundo se trata como opinião. Eu não falei que é uma verdade absoluta, porque não é uma verdade absoluta. É minhas opiniões. A única verdade é que não há comparação. Não tem como comparar, sabe? São épocas diferentes, são estilos diferentes, são momentos diferentes. Enfim, muito obrigado.